Vamos chamar o pastor Joel, nosso diretor-geral de missões. Our missions director. Amém. Amen. Glória a Deus. Respira fundo aí. Take a deep breath. Glória a Deus. Gente, é uma alegria estar com vocês. Inicialmente eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, né? Cada um que conseguiu se inscrever. I want to say thank you to all of you who have been in here tonight. E estar aqui no Sim, né? And to be here at SIM. Esse seminário tem o objetivo This seminary carries the goal de colocar aquela cereja do bolo, né? to put the cherry on the top. Na vida de cada um de vocês, On the life of each one of you guys. acerca do seu chamado missionário. And about your call, missionary call. Eu não sei se você já sabe, I don't know if you already know, mas cada um de but vocês each one of you já são missionários. are already missionaries. Alguns chegaram aqui, pastor, eu vim aqui para confirmar o meu chamado. Some of you are here to confirm your call. Mas você não tem como confirmar algo que você já é. But you can confirm something that you are already. Você só tem que assumir aquilo que você já é. You just have to assume what you are. Amém? Amen. Então dá uma cutucada no irmão que está do teu lado e diga para ele: assuma de vez o seu chamado. Assume your call. Amém? Assuma de vez o seu chamado, né? A sua responsabilidade. Bom, a gente já poderia voltar para casa com o que a gente já ouviu hoje à tarde, mas tem mais 2 semanas para você continuar ouvindo. But we've got 2 weeks to Não é possível que você vai sair daqui e vai voltar para casa e vai dormir, né? It's not possible that you're going to return home and just get and sleep. Não é possível. Not possible. Você tem que sair daqui totalmente incendiado. You have to live here completely in fire, in burning, para cumprir aquilo que Deus te escolheu to fulfill what God calls you to do, para fazer. to make. Muito bem, gente. A nossa palestra é Fundamentos da Nossa Ação Missionária, né? Our breakout Está na página 7, né? Aqui da nossa apostila, né? E o objetivo é a gente fazer uma reflexão. And the goal is to make a reflection. Uma reflexão sobre a nossa prática como igreja, como denominação. About our goals as church, as denomination. Então isso aqui não é uma mensagem, não é uma pregação. So this is not a preaching, ok? it's not a message. É uma reflexão. It's a reflection. Então é importante que você vá digerindo muito bem o que você vai ouvir, So you né? have to digest this E deixar que essa instrução, ou esse conhecimento, né, So let all of this knowledge esteja impactando a sua forma de ver it's impacting your way to see things. a obra missionária, To see the missionary, especialmente a maneira de ver a obra missionária na IDPB, né? especially to see the way how it works in IDPB. Por quê? Porque quando você fala de missões, isso é algo muito genérico, né? Because when you talk about missions, it's really generic. Então, quando você fala de missões para um grupo, um determinado grupo, missões para aquele grupo representa uma coisa, missões para o outro grupo representa outra coisa. Então, é importante que você entenda como a IDPB entende e pratica missões, ok? So when we talk about missions with a group, they have a way to see. But when you talk to another group, they have a new way to see. Então, muito bem. Nós começamos aqui com uma definição de missões dentro
da IDPB, So we ok? begin with the definition of missions in IDPB. Então, esse é o primeiro passo, é nós compreendermos como a nossa igreja, como a nossa denominação, ela pensa missões, né? So the first goal is to see how IDPB see missions. Então, para nós, missões, né, So missions to us é a atuação da igreja, is the action of the church, né, é a igreja de Jesus, the né? church of God. Quando eu falo igreja de Jesus, significa que tem igreja de outras coisas, ok? Então, aqui nós estamos falando da igreja de Jesus, We ok? are talking about Jesus Church. Não é qualquer igreja, It's é a not igreja regular de church, Jesus, it's né? the Jesus Church. It's No Jesus. contexto onde o evangelho The context where the gospel ainda não tenha sido plenamente anunciado. hasn't been yet being fully proclaimed. Então, o que significa isso? A igreja sendo enviada, a igreja, como nós já entendemos hoje à tarde, igreja gente, igreja povo. Então, você é esse agente, amém? Tá? Que vai ser enviado, né, para poder pregar o evangelho. Okay, now we are talking about the church. It's us. We're going to be sent to places to preach the gospel, Onde o evangelho ainda não foi plenamente anunciado. where the gospel hasn't been like entirely proclaimed. Então, nesse sentido, nós podemos fazer missões em qualquer lugar do mundo, So with this meaning, we can make missions everywhere. ok? Ok. Em qualquer lugar do mundo, começando na Everywhere. nossa própria casa. Starting by our house, for Então, example. Pode ser que você que está aqui hoje à noite tenha alguém da sua família que ainda não ouviu o evangelho de maneira clara. Someone in here Okay. can carry someone at home that hasn't already heard about the gospel. Então, essa pessoa ou esse conjunto de pessoas dentro do seu próprio contexto familiar, parentela, é um campo missionário para você, ok? So this place, those people to you that haven't already heard about the gospel in a clear way, can be your missionary camp. Então, o seu campo missionário pode ser sua família, So your missionary camp can be your family, pode ser a sua vizinhança, your neighborhood, pode ser a sua cidade, your city, pode ser o seu estado, your state, o seu país your country, e pode ser qualquer nação do mundo, and can be every nation. ok? Então, você pode ser, o seu campo missionário pode ser, por exemplo, um grupo específico dentro da sua cidade. Por exemplo, So your missionary field can be a specific group in your city. digamos que você seja chamado para falar de Jesus aos jogadores de futebol, In example, you are called to preach the gospel to football players. ok? Nós temos os atletas de Cristo no Brasil, por exemplo. Eles entenderam isso como um chamado missionário. E eles pregam o evangelho aos jogadores de futebol. We have a group in Brazil that do this. They're doing this to athletes, football players. Então você pode falar de Jesus para, de repente, você pode ser chamado por Jesus para ser um missionário para, sei lá, o pessoal que pratica esportes na praça do seu bairro, né? Tem lá um grupo de gente que toda tarde está lá fazendo caminhada e de repente o Espírito Santo fala com você. Você precisa falar de Jesus para aquele povo lá. Okay, maybe you are called to preach the gospel to those people, those persons that they are walking around the square of your neighborhood. E então You can be called for this. é assim que nasce um missionário. Um missionário, gente, precisa entender que ele precisa ser sensível. So this is how a missionary is born, and he has to be sensitive to those things. Aquilo que o Espírito Santo quer fazer, You né? have to be sensible of what the Holy Spirit wants to do. Então, esse é o primeiro conceito que nós precisamos entender. Porque se eu não entender que o Espírito Santo quer me usar na minha própria casa, So that's the first concept that the Holy Ghost wants us to learn today. se eu não entender que o Espírito Santo quer usar na minha própria cidade, If I don't understand that the Holy Spirit wants to use my city,
my own city. Como eu poderei ser missionário transcultural, por How exemplo? can I be a transcultural missionary? Ok? Então, primeiro você precisa entender que o seu chamado missionário começa onde você está. So at first you need to understand that your missionary camp begins where you are right now. É por isso que Jesus, então, em Atos 1:8, ele diz que nós vamos ser suas testemunhas This is why Jesus says in Acts 8 that we are going to be his testimonies em Jerusalém, in né? Jerusalem, Judéia, Judea, Samaria e até os confins da terra. Né? Until- Veja bem que ele está expandindo a nossa atuação missionária. Né? Ok? Então, a sua atuação missionária tem que começar aqui onde você está. So your missionary actions needs to begin where you are right E aí, à now. medida que você vai sendo fiel naquilo que você está fazendo, And when you're being loyal to what you're doing right now, o Senhor vai expandir a sua área de atuação. he's going to expand your Amém? missionary field. Então, eu não sei aonde você está nesse processo, I don't know where you are right now, mas eu quero dizer para você que se você é um missionário e você já é um missionário, I would like to tell you if you are a missionary or if you are a trying sua to become primeira one. tarefa, Your first goal, o seu task, primeiro alvo your first target é falar de is Jesus to spread the gospel aonde você está. where you Né? go. Eu Where you estava no final de semana passado, né, At the last weekend, he was. em I was Congresso de Missões do Baixo Amazonas, at the missions conference, e nós tivemos lá um painel missionário, and they had like a panel, e uma pessoa perguntou: and there was a question. pastor, o meu marido ainda não se converteu, como é que eu posso fazer missões? Pastor, my husband hasn't been accept God. How can I begin my missionary field? Meu coração está ardendo para fazer missões. My heart's burning to make missions. E qual é a resposta? What's the answer? O campo missionário é o marido dela. Your missionary field is your husband. Essa foi a resposta que eu dei para ela. O seu primeiro campo missionário é falar de Jesus para o seu marido. And that was the first answer that I gave to her. Amém? Her first missionary field Sim. is her husband. É ganhar o seu marido para Jesus. Né? Tudo bem? All right. Então, pastor, o senhor tornou minha tarefa mais difícil. Talvez alguns aqui eu tornei a tarefa dele mais difícil, porque ele já queria sair daqui e ir para a China, né? You just make my task much harder, Pastor. E eu estou te enviando de volta para a sua Jerusalém, Because you're sending me back to Jerusalem. para você cumprir o seu chamado lá em Jerusalém. So you can Amém? make your call in Jerusalem. Nós precisamos de você na China? Sim, precisamos de We você need na you in China. China. Mas você não vai fazer bem o seu trabalho missionário na China We are not able to make a good work on China se você não fizer bem o seu trabalho em if you haven't Jerusalém. done a good work on Jerusalem. Ok? Okay? Vocês entenderam? Have you guys understood? Então vamos lá, seguindo aqui nossa definição, né? Então, missões é a atuação da Igreja de Jesus no contexto onde o Evangelho ainda não tenha sido plenamente anunciado. So missions is the action of the Church of Jesus in the context where the gospel has not been fully proclaimed, Através de homens chamados pelo próprio Jesus. through men which has been called by Jesus. Então, esse segundo ponto da definição de missões é: o chamado é feito a quem? So the second point of this definition is who have been called. Quem é que Jesus está chamando? Who is Jesus calling? Quem Jesus está chamando? Who is Jesus calling? Quem Jesus está chamando? Who is Jesus calling? Quem Jesus está chamando? Who is Jesus calling? Levante o dedinho assim, ó. Raise your finger. Agora aponta assim: eu. Now point to yourself. Me. Eu. Jesus está chamando a mim. Jesus is Né? calling me. Tem muita gente que faz assim, ó: Jesus está chamando a você. There are Né? many people which E say Jesus is calling isso é you. transferência de responsabilidade. This is transferring your responsibility to another person. A responsabilidade que é minha, The responsibility is just mine. eu estou colocando nos ombros de outros. I'm putting that to another person. Então, pegando o exemplo que nós falamos ainda há pouco, Using the example that we just used before, aquela irmã, ela não pode transferir a responsabilidade dela.
that sister cannot transfer her responsibility de ganhar o marido dela para Jesus. to make her husband accept God. Vocês entendem isso? Can you guys understand this? Então, nós vivemos um tempo em que as pessoas são peritas, We né, are living in a time where people are judging too much para transferir responsabilidade. to transfer their responsibility. Os pais Their fathers transferem a responsabilidade transfer their responsibility de ganhar seus filhos to make their child accept para o God professor da escola dominical. to the teachers from the dominical E aí, Sunday quando school. o filho está perdido no mundo, Even though that the son is lost in the world, o que eles dizem? what they say, A igreja falhou. the church has failed. Quem falhou? Who has failed? Ele. Him. Ok? Foi ele. Foi ele que Mas não sim. cumpriu o seu chamado He missionário. haven't finished his call. Então, não transfira a sua responsabilidade. So don't Jesus transfer está chamando responsibility. quem? Jesus is calling who? Levanta o dedinho para cima. Raise Ó. your finger. Diz assim, ó. Eu, Me. a mim. Me. Diga assim, eu sou o chamado. I'm the called. Eu sou o chamado. I'm the called one. Amém? Amen. E a segunda coisa nessa definição é quem está chamando. And the second point in this definition, who he's calling? Quem está chamando? Who is he calling? Jesus. Amém? Amen. É Jesus. Lá estava André e Simão pescando, lá, There was interessados Joseph na vida and deles, né? Fishing. E o que Jesus fez? What have Jesus done? Vem cá, vem cá. Come here. Deixa esse negócio para lá. Leave this thing. Vou fazer de vocês pescadores de I'll homens. make you fishers of men. Amém? Amen. Jesus está fazendo assim. Ó. Jesus making. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, Come here, come here, come here. vem cá. Vem cá. O que você está fazendo na vida? What you doing in your Ah, life? pastor, eu estou estudando. Para quê? Para ser contador. Oh, pastor, I'm studying to be. Aí Jesus, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Quero que você conte almas. He said, no, I want you to take care of souls. Eu tenho outro livro para você I fazer have another book to registros. you to make O registro de membros no corpo de Cristo. Amém? the register of Tem alguém members aqui estudando contabilidade? of the body of Christ. Ah, só o Adson? Não acredito. Essa sua profissão parece que está em extinção. Alguns estão estudando para quê? Para fazer análise de sistemas. Eu vou ser analista de Some are sistemas. studying to become a system analysis. Aí Jesus está fazendo o quê? And Vem Jesus cá, vem cá, making, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. come. Estou chamando você. Calling you. Eu tenho um sistema para você I have a transformar. system to transform. Amém? Eu tenho um sistema para você impactar, para have a você system to fazer, impact. para você influenciar. So you can influence. Amém, minha gente? Amen. O Senhor está chamando você. Jesus is calling you. Você entende isso nessa Can you understand noite? this in this night? Esses homens devem ter marcas desse chamado, These men must have the marks of this calling, reconhecido pela igreja local. recognized by the local church. Então, foi o que nós já ouvimos hoje à tarde, né? Que você precisa estar submisso à sua liderança. So what we have seen in this Okay. afternoon, that we have to Então, respect our a sua leaders. liderança vai enxergar esse chamado na tua So vida. your leader Né? is going to Amém? see this call. Seu pastor, Your todos vocês estão aqui porque o seu pastor assinou uma All cartinha of you are here because your pastor has signed a permitindo letter, que você estivesse aqui. allowing you to be here today. De algum modo, ele viu que você tem o potencial, Somehow he né? has seen that you have a potential. Porque senão ele não teria feito isso. Amém? I Né? believe that he wouldn't sign Então, that. quando o seu pastor autorizou a sua participação So your aqui, pastor has allowed you to be here tonight é porque ele já viu algo em você. because I have seen something on you. Amém? Amen. Ele já viu algo em você. Eu lembro quando eu era o meu pastor, uma vez falando sobre o meu chamado, ele disse que viu a marca do chamado quando eu tinha 9 anos de idade. He's telling about when he was 9 years old. His pastors told him that he have seen that he have a mark of his call.
Então, a sua liderança, seu pastor, seus líderes estão olhando para você. So your leaders and your pastors are watching you. E eles vão ver a marca do chamado em They are você going to see the mark of the call in you. e vão te reconhecer como alguém que Deus está chamando. And they are going to recognize someone that God's calling. E então eles vão te comissionar. Então, comissionamento, né? So they're going Comissionar. to put you Né? in charge. Então, esse comissionamento So putting you in charge é através da igreja local, is by the local church, through the local church, através da sua liderança. through your leadership. Ninguém se auto-envia, Nobody can go ok? by itself. Não, eu vou. I will go. Eu vou e não importa o que meu pastor pensa, o que a minha liderança pensa, porque Deus me chamou, né? What God has for me. Então, essa pessoa, ela pode até estar muito bem intencionada, So this person could be like have good intentions, mas está fazendo da forma errada, but is making in the wrong porque way. Deus não trabalha assim. Because Amém? God doesn't work that way. Amém? Amen. Deus não trabalha assim. Deus trabalha através do corpo, da igreja, da liderança. Então, Deus, ele trabalha através do seu corpo. Deus é um Deus muito organizado, que respeita hierarquia, respeita a chamado, respeita a liderança. Então, você precisa entender que Deus age assim. So God works through the body, through the church. You need to understand that there is a path to follow. There's a path to follow. Então, essas marcas So those marks, devem inicialmente it has to begin ser a sua própria experiência com Cristo, through your experience with Christ, associado a um coração pronto a servir, with a heart ready to serve, doando sua vida pelo Evangelho. and giving your life for the gospel. Então, o missionário começa com sua experiência com Cristo. So the Então, missionary begins by its experience with God. nós estamos falando aqui de Simão e de André, So we are talking about Simon e estavam na and vida them. deles, né? They were living their lives. De repente, Jesus passou ali à margem do mar, Somehow né? Jesus passed through the E disse: venham, and né? he said, "Come, Deixa aí os barcos de leave vocês, your boats me sigam, and né? follow me." Então, eles têm um encontro com Jesus. So they have an encounter with Jesus. Eles têm uma experiência com They have an Jesus. experience. Você precisa ter essa You experiência. have to have this Amém? experience. Muitos falham Many are failing quando estão no campo missionário, when they are in the missionary camp, porque a experiência deles com Cristo because their experience with Jesus, é frágil, it's really fragile. ok? É frágil. Ela não really fragile. suporta pressão. It cannot support any pressure. Então você precisa ter uma experiência forte, So you have uma got to experiência have que a really marcou strong de forma definitiva, experience with God, which has marked in your life de forma completa, in a complete way, de forma definitiva. in a really defined way. Isso vai conduzir você por todo o resto da sua vida. This is going Né? to lead you until your Nada last vai day. tirar você do foco. Nothing Né? is going to take you from your target. Não haverá, como diz Paulo em Romanos capítulo 8, né? Eu estou bem certo There wouldn't be anything that will, de que nem a morte nem a vida, as Paulo said on the Bible, nem a altura nem profundidade, not né? even Nem- life or death, Nem high or low, principados e potestades, not even nada anything poderá me separar could separate him from do amor de the love Deus of God. que está em Cristo Which is on Jesus, Christ Jesus. meu Senhor. He's- Amém? Isso é a marca de um chamado. Então, That's the mark of a call. quando você está no campo missionário, So when you are in the mission, toda a pressão que você vai receber, every pressure that you're going to have, você estará pronto a dar a sua vida you're going to be ready to give your por life Jesus. Amém? for Jesus. Eu estava ouvindo um testemunho, I was listening a testimony eu acho que foi ainda esse final de semana, in this weekend as well. sobre
apóstolos, né? about the apostles. Todos eles, Each one of them, cada um dos 11, each of the 11, né? E outros mais, né? and some more, Mas especialmente os 11, né? but especially the 11 one. Eles morreram por causa da sua fé. They died because of their faith. Eles estavam prontos They were ready a morrer to por die Jesus. for Jesus, because of Jesus. E a pergunta que foi feita nessa reflexão, né? Será que a nossa geração de cristãos Is our generation, our Christ generation, está pronta para morrer por Jesus? is ready to die for Jesus? Você está pronto para morrer por Are you Jesus? ready? Você está pronto para morrer por Jesus? Are you ready? Você está pronto para morrer por Are you Jesus? ready? De verdade? For sure. Ou você, quando vê a pressão, não, deixa eu cair fora daqui. Or porque otherwise, when you Meu, see the pressure, meu you're compromisso com going to read. Jesus é até a página 5. Your goal with Jesus is until page 5. Até onde está o seu compromisso com Jesus? Till where is your commitment with Christ? Seu compromisso com Cristo vai até a cruz? Is your commitment going to the cross? Nós precisamos de missionários que estejam com essa marca, com essa experiência profunda. We need missionaries Amém, who meus irmãos? carries these marks. Muito bem. O segundo tópico aqui da nossa reflexão é a missão de Deus. So the second topic is about God's mission. Na busca da igreja pela forma correta de cumprir a sua missão, In the church's search for the correct way to fulfill its mission, é preciso entender it's necessary to understand que os princípios, that the principles, os fundamentos claros clear in the New Testament foundations, e neotestamentários, né, não podem ser desprezados ou modificados. cannot be despised or modified. Como igreja de Deus, As a God church, precisamos entender we need to understand que Ele já estabeleceu that He has already o established paradigma missionário. the Né? missionary paradigm. O que é um paradigma, Where's the gente? paradigm? É um caminho, It's a way. uma estrada, It's a street. ok? Então, Deus ele já estabeleceu a estrada, o caminho. So God has already built the way. Eu só preciso street. andar nesse caminho. I just Né? have to walk Há on um meio, uma forma certa de fazer. There's a Né? way. There's the correct manner to make it. Ok? E nós então devemos nos adequar. So we need to adapt ourselves. A missão da igreja The church's mission é servir a Deus is to serve God, e não aos seus próprios objetivos e agenda. not its own goals and agenda. Então, um dos perigos de fazer missões So one of the dangers to make missions é a gente atender o objetivo e a agenda de uma instituição, is to make the agenda and the goals of institution, uma instituição humana. a human institution. Então, a igreja é uma instituição humana? So the church is a human institution? Sim e não. Yes and no. Né? Sim, porque ela é feita de homens, a gente tem lá um estatuto, tem um CNPJ, tem uma organização, uma estrutura toda, né, que é constituída por homens. Yes, because we have human works and rules that we have to follow. Mas a verdadeira igreja, But the real church, a verdadeira igreja, a genuína igreja de Cristo, the real church ela não é uma instituição humana. is not a institution. Amém, minha gente? Amen. Ela é uma instituição divina. She's a divine institution. Ela tem uma agenda She has got an e agenda. tem um objetivo She has goals, que nasce no coração de which is Deus first born at e God's não no coração de and homens. not from man's heart. Amém, minha gente? Amen. Então nós precisamos entender o coração de Deus. Por isso aqui nós estamos falando de missão de Deus. We need Né? to understand first God's heart. That's what Então é we're isso talking que about nós missions. estamos denominamos como Missio Dei, ou missão de Deus. Né? This is what we call Missio Dei or God's mission. Em João capítulo 5, versos 16 a 21, né? On John 5
16 and 21. Depois você lê em casa, você marca, né? You can read it at home and mark Mas it nesse and texto highlight. Jesus está dizendo que ele faz o que ele vê o Pai fazendo. But Amém? in that place in the part of Bible, he says that he do what he see his father doing first. Então diga para o irmão que está do seu lado, né? So tell your brother that is by your side. Você precisa fazer You have to make o que você vê what you see o seu Pai your fazendo. father doing. Amém, minha gente? Amen. Né? Então, nós entramos no trabalho do Pai. So we are entering in O our Pai Father's já work. está trabalhando. Veja bem, minha The gente. Father is already working. Quando nós estamos falando de missão de Deus, When we are talking about God's mission, significa que Deus já está em operação. it means that God is already Amém? Ele já está em Operating. operação. God is already operating. Olha só para a gente, para isso ser marcante para você. Just to mark you something. Desde o momento que eu comecei, lá em 2006 ainda, Since the moment that he has begun enviar missionários, to send missionaries, eu comecei a ouvir alguns testemunhos I began to hear some testimonies das pessoas from some person que receberam esses missionários. which has received those missionaries. E a maioria deles disseram: nós estávamos esperando por essa pessoa aqui, pastor. And most of them were saying that they were waiting for this person to arrive. Nós temos aqui uma irmã lá de Joinville, We have a sister from Joinville. né? E ela recebeu o Michael e a Dani, né? She had received Michael and Danny. Ela é uma catarinense She's a legítima. alleged Catarinense. Provavelmente ela possa confirmar isso que eu estou falando, Probably she né? could confirm what he's saying. Que ela já estava lá na mente, na alma dela, desejando, That she was né, very desiring que this. alguém como Michael e a Dani That someone like Mark pudesse chegar em Joinville was arriving in Joinville para poder cuidar dela e da sua to família. take care of her and Amém? her family. Amen. Né? Isso acontece desde que eu me entendo como diretor de missões, pastor João Carlos. This is Tal- happening since talvez when he você was já tenha ouvido isso também, né? Director of Missions. Então, as pessoas estão sedentas, esperando que alguém chegue, né, So people are thirsty to receive com o this people perfil de with Deus this God's profile para mudar a realidade to change deles. the reality of the place. Tem gente que está orando por vocês. There are some persons that are praying for you. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Say Tem this to the person that gente is by your side. que já está orando por There are você, people that are praying for you. para que você saia do seu lugar So you know your place. e vá falar de Jesus para ele. Go and talk about Jesus for him. Você vai responder? You're going to respond. Você vai dizer sim? You're going to say yes. O papel do Espírito Santo, nosso próximo tópico aqui, né? The role of the Holy Spirit. A igreja, para esse fim, To this end, the church não pode abrir mão, né, cannot give up da ação do Espírito Santo. the action of the Holy Spirit. É o Espírito Santo It is He que, ao longo da história da who, igreja, throughout the history of the church, está promovendo o mover necessário has been promoting the necessary movement para a expansão da igreja, for the né? expansion of the church. Então, o Espírito Santo é ele que está operando na história, minha gente. So it's the Holy Ghost who is operating. O Espírito Santo, minha gente, é o agente divino The Holy Ghost is the divine que agent prepara o which ambiente prepares the place, the para atmosphere, o mover to de a Deus. movement of God. Entenda isso. Can you O understand? Espírito Santo, The Holy Ghost, ele prepara o He ambiente prepares the place para o mover de Deus. to the God's movement. Vocês estão aqui agora You guys are here right now porque o Espírito Santo because the Holy Spirit preparou esse has ambiente prepared this place para o mover to a movement de Deus. of God. Amém? Amen. Gente orou, We prayed, gente jejuou, we fasted, gente preparou tudo isso aqui. we have prepared all of this. Mas antes dessas pessoas estarem fazendo isso, But before all of these things, o Espírito Santo já estava the Holy operando. Spirit was already operating.
Então, há lugares hoje, So there are places right now, cidades, cities, bairros, neighborhoods, comunidades, communities que estão esperando, que estão sendo preparados, na verdade, estão sendo preparados which are being prepared pelo Espírito de Deus by the Spirit of God para receber você. to receive you. Quando você chegar naquele lugar, When you arrive at that place, as pessoas vão receber o Evangelho, people are going to receive the gospel porque o ambiente já estará preparado. because the place will be prepared. Amém, minha gente? Amen. Já estará preparado. It will be Jesus, prepared. Jesus ele fala isso, vocês vão Jesus said colher this. You guys are going to o que outros plantaram. you are going to receive Olha só. what others have planned. Significa que o Espírito Santo está usando gente para preparar um ambiente para você chegar lá e fazer a colheita. So Amém? the Holy Ghost is preparing people to, Amém, minha so gente? you can receive the Você crê nisso? Can you believe this? Você crê nisso? Do you believe in this? Então, você está sendo chamado para entrar no trabalho do Espírito Santo, na operação do Espírito Santo. So you're being called to be a cooperator with the Holy Ghost. Se nós não operarmos no poder do Espírito Santo, If we are not operating with the Holy Ghost, nós vamos ficar à mercê de esforços inúteis. we're going to be depending on useless things No processo da redenção. in the process of O redemption. que significa isso, gente? Que a redenção ela só acontece porque o Espírito Santo trabalha. So it means that the redemption only exists because the Holy Ghost works. Olha só esse texto de João 16, 7 e 8. In John 16:8, Jesus está dizendo aqui que é o Espírito Santo Jesus is saying that que the vai Holy Spirit convencer is going to convince o homem the man do pecado, from the sin, da justiça from the justice, e do juízo. and the Amém? Não é você. it's not you. Não é o seu argumento It's not humano. your speech. Não é a sua capacidade It's not your humana. capacity. Não é a sua capacidade intelectual. It's not Né? your intellectual Não é capacity. o seu poder de articular bem as palavras. It's not your power Né? to Não é o seu argue. discurso. It's not your speech. Há muita gente que diz assim: eu não vou porque eu não sei falar, eu não vou Oh, no, porque go because I don't né, want to speak. eu ainda não estudei o I suficiente. haven't studied E tem enough. gente que está esperando o que para falar de People are Jesus? waiting what to speak about Jesus. A mensagem do Evangelho, minha gente, é simples. The gospel message is really O simple. apóstolo Paulo ele fala aos Coríntios: eu me propus, né, a entre vós não falar outra coisa a não ser a Cristo e este o crucificado. Olha a simplicidade do Evangelho. Eu me propus a não falar entre vós a não ser a Cristo e este o crucificado. O Evangelho é simples. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. The gospel is simple. Cristo, Christ, o crucificado. it was crucified. Só isso. That's it. Simples. Simple. O Evangelho é a cruz de Cristo, minha The gente. gospel is the cross. O Evangelho simples da The cruz simple gospel is the é o cross. que salva, It's what saves. é o que liberta It's what pessoas, gives freedom. é o que transforma It's what vidas. changes lives. Amém, minha gente? Amen. Não são nossos argumentos. It's not our speech. A IDPB é fruto desse mover, né? IDPB is present from this movement. Desde as origens, né, Since it's do movimento pentecostal, né, na Rua Azusa, the orange in the Pentecostal movement, the no início do Azusa Street, século XX, né? at the beginning of the 20th century, O movimento pentecostal na Rua Azusa, né, there was a Pentecostal movement at Azusa Street. é a fagulha, né, The flask, que vai despertar várias igrejas no which is mundo. going to awake many churches around the Entre essas muitas igrejas in those churches. está a PCG, It's PCG, que é a nossa igreja mãe, né? which is our mother church. Então,
Nós somos frutos dessa fagulha que nasceu em Los Angeles, na Rua Azusa, né? So we are a child that will be born from this movement. Então, 1919, So né? 1984, Um grupo de irmãos, né? some brothers group, que estava sendo impactado pelo movimento pentecostal. which was being backed by the Pentecostal movement. Eles se reúnem They were together e eles organizam and they organized aquilo que hoje nós chamamos de Pentecostal Church of God, né? that we call today the Pentecostal Church of God. E em 1957, In 1957, a PCG, nossa igreja mãe, né? PCG, our mother church, envia para cá os missionários, né? sent some missionaries, Que vão dar início à IDPB, né? which are going to give the beginning of IDPD. Então, se nós queremos avançar, So if you want to go forward, nós devemos humildemente we have to humbly submit nos submeter aos comandos do Espírito Santo em to the nosso meio. commands of the Holy Spirit in our minds. Então, Jesus é o nosso modelo, né? So Jesus is our role. Em Isaías 61, 1 e 2, né? Nós temos uma mensagem profética falando que Jesus, né? Ali uma mensagem messiânica, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Em Lucas capítulo 4, Jesus fala: hoje se cumpriu essa escritura. Em Atos 10, 38, Pedro diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder. Olha só. Então Pedro está dizendo: Deus, o Pai, ungiu a Jesus, o Filho. That Jesus have give anointing to Jesus Com Espírito Santo e com poder. with the Holy Spirit and power. E aí Pedro continua: e este andou por todo lado, And Jesus walked around every place, fazendo o bem, making good things, curando os oprimidos Healing. do diabo, the oppressed by devil, porque Deus era com ele. because God was with him. Eu descobri que Atos 10, 38 I have discovered the Acts 10:38, se aplica a mim. and it applies to me. Eu posso colocar no lugar do nome de Jesus, I can put in the name of inside of the name of eu posso Jesus. colocar o meu nome lá. I can put my own name. Então eu posso ler Atos 10, 38 assim: I can read Acts 10:38 like this. como Deus ungiu a Joel Como as God has given the anointing to Joel, to me, com o Espírito Santo e com the poder, Holy Spirit and the power, e ele andou por todo lado, and he has walked every place, fazendo o bem, making good things, curando os oprimidos do diabo, healing the oppressed porque by the devil, Deus era com because Joel. God was with Joel. Será que você pode colocar o seu nome nesse texto? Can you put your name in this text? Então vamos fazer esse exercício, vamos colocar Can o we make nosso this nome right nesse now? texto. Can we make this? Então eu vou citar o texto e você vai colocar o So, seu nome. Em I vez will de Joel, você vai colocar o seu nome. I'll say Ok? the text and Então you vamos can lá. put your name. Como Deus ungiu As God has given anointing a Joel Joel, com o Espírito Santo with the Holy Ghost e com poder, and the power, e este andou this has walked por todo lado, everywhere, fazendo bem, making good things, curando healing os oprimidos do diabo, oppressed, porque Deus era com Joel. Aleluia! Você vai andar por todo lado, You're going to walk everywhere, fazendo bem, making good things, curando os oprimidos do diabo, healing the oppressed by the porque devil. você é ungido pelo Espírito Because Santo. you carry anointing with you. Porque a unção de Deus está sobre There você. is an anointing Diga assim: a for God. unção de Deus está sobre mim. Como Deus ungiu a Joel. As God has anointed Joel. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu. The Spirit of God is over me because He have anointed me. Aleluia. Você entende isso, minha gente? Can you understand this?
Você compreende isso, que tudo que você tem que fazer tem que ser na unção, na força, no poder, na capacitação do Espírito Santo. Can you understand that everything that you're going to do has to carry this? Não pode ser na sua força, Cannot be by your own strength. não pode ser no seu entendimento, no seu conhecimento, Cannot be by não your pode ser na knowledge. sua habilidade. Cannot be by your skills. Amém? Amen. Tem que ser na força e no poder do Espírito It has Santo. to be by the strength and the power of God. Então a igreja ela não poderia fazer nada, não poderia sair, né, So the church could not do anything, could not go out sem a unção without the anointing e a capacitação do Espírito and Santo. the capacity of the Holy Spirit. Próximo tópico aí, o ID, né? The next point is about the FDI. A verdadeira igreja de The Jesus true church of God, of Jesus está em constante processo de crescimento, is né? in a constant process of growth, Realçando nas palavras de Jesus, highlighted in the words of quando Jesus Jesus estabeleceu a grande comissão. when he has established the Great Commission. O ID The goal nos dá a ideia de movimento, give us an idea of de movement, ação, of né? action. Então, movimento e ação. Diga isso comigo. So we Movimento movement and e action. ação. Movement, Mais uma vez, movimento movement e ação. and action. Então, a igreja se movimenta So the church makes movement e age. and acts. Se movimenta Movement e age. and acts. Se movimenta Movement e age. and acts. Então, a igreja não pode ser uma organização estática. So the church cannot be a static organization. Amém, minha gente? Não pode. It cannot be. A igreja tem que ser ágil. The church got to be fast. Ela tem que se movimentar She has to make movements rapidamente. fast, Rapidamente. in a fast way. O inferno não para, minha gente. The hell doesn't stop. Por que nós paramos muitas Why vezes? do us stop many times? O inferno não se cansa. And the hell they didn't get tired at all. Por que nós nos cansamos? Why do we get tired? O inferno não dorme. The hell doesn't sleep. Eu passei ontem à noite indo Last para night was o aeroporto, going to né? the airport, 1h da manhã, 1 a.m. e uma casa de show lá perto de casa. in a party house near his house, As pessoas fazem uma fila gigantesca. making a giant As line. pessoas na fila, 1h da manhã, Line de 1 domingo a.m. para segunda-feira, From a Sunday to Monday, para ir para um lugar de prostituição, to go to a prostitution place de satisfação dos prazeres da carne. of satisfaction of God, the flesh, E a igreja dormindo. and the church sleeping. Vocês entendem o nosso desafio? Can you guys understand our challenge? O inferno não para. Hell doesn't stop. O inferno não dorme. Hell doesn't sleep. O inferno não se cansa. Hell doesn't get tired. A igreja tem que estar em constante The movimento. church has got to be in a constant A movement. igreja tem que ser rápida. The church has got to be fast. Se a igreja vai parar o inferno, nós temos que ser rápidos, If the meus church is going irmãos. to stop hell, we need Jesus to be in disse: as constant portas do movement. inferno não prevalecerão. Jesus said that the doors of hell, of heaven, the doors of hell won't prevail against the church of God. A minha pergunta, pastor João Carlos, quando eu vi aquele movimento lá na estrada do turismo, My question was, ontem à when he noite, se nós saw, if us vamos conquistar os territórios de Satanás, are going to get back, o que nós vamos ter que fazer por aquela gente que está na fila, what can we do for na those casa de who are show, on the line 1h da manhã at the party house 1 de a.m. segunda-feira? on a Monday? Quem está disposto Who is available a ser missionário
to be a missionary na porta de uma casa de show, in a door of a numa party house segunda-feira on a Monday de madrugada. on the 1 a.m. Ou a gente vai, não, estou muito cansado, pastor, amanhã é meu dia de trabalho, Or we would say we are really tired. Tomorrow we're going to have work. já passei o final de semana na We've igreja, spent the entire eu fui weekend para a of church. vigília, We've been to eu fui para a celebração, we've been to the eu fui para a celebration, escola dominical, to Sunday church, Sunday schools. e o senhor ainda quer que eu vá de madrugada evangelizar na porta de uma casa de show? O senhor está ficando doido? You're telling me that I have to go 1 a.m. to a party house to preach the gospel. Are crazy. Aí eu pergunto, quem está disposto a morrer pelo evangelho aqui? They now make the question again: who is willing to die for the gospel? Se você não está disposto a fazer isso, If você está disposto a morrer pelo evangelho? do this, are really willing to die for the gospel? Vocês entendem? Can you guys understand this? Meus irmãos, My brothers, nosso mundo está morrendo, our world is dying. nosso mundo está podre. Our world is in disgrace. E vocês sabem quem tem a cura? And you know who carries this healing? Vocês sabem quem tem a cura? Do you know who is carrying this healing? Você tem a cura. You have the healing. Você tem o antídoto. You have the portion. Pergunta o que nós estamos fazendo, irmãos. We are questioning what are we doing? Eu penso que essa é a pergunta que o Espírito Santo está fazendo hoje. I believe that that's the question which the Holy Ghost is making right now, today. Eu preciso responder essa I pergunta. need to answer the questions. O que eu estou fazendo What am I doing com a unção de Deus with God on que está sobre a minha vida? is upon my life? Quantos aqui já foram batizados com o Espírito Santo? How many of you guys have speak new tongues? Quem aqui ainda não foi batizado com o Espírito Who Santo? haven't been yet? Eu queria que vocês que não foram batizados com o Espírito Santo viessem aqui para frente. I want those which are not do not speak new tongues come in the front here. Uh! Oh, Espírito de Deus. Urabarashure basure handiri kushara basure handara. Quantos estão entendendo o chamado de Deus para você nessa noite? Quantos estão entendendo que Deus está te chamando para você entrar num processo de movimento, numa ação que vai te tirar da sua zona de conforto?
Alguns de vocês vão ter que deixar o seu trabalho, Some of you are going to leave your jobs porque Deus quer usar você. because God wants to use you. E Ele está chamando você. Ei, And He's calling you right now. sai daí, eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso de você. Eu preciso de você de tempo integral na minha obra. I need you. Ah, pastor, quem vai pagar meu salário? A igreja? Well, who's going Não, to pay my Jesus vai pagar. Ele te chama. Jesus is going to pay. Ele é o patrão, ele é o chefe. He's the chief. Quem está sentindo o seu coração ardendo nessa noite? Who's Né? feeling this on your heart Quem está tonight? sentindo o seu coração ardendo Who's nessa feeling your noite? heart burning right Quem now? está sentindo que não dá mais para fazer outra coisa e viver de outro jeito? Who's feeling that you cannot live in another way, in another form? Eu queria que você que está sentindo essa chama, essa paixão, I would like né? to- Esse desejo de marchar pelas nações com ousadia, com poder, com intrepidez, I would like to know who's gastando feeling sua this vida fire. inteira. Eu queria que você viesse para cá também. Você vai orar com esses irmãos que estão aqui, né? Você vai orar junto com eles. Eu queria que você se aproximasse desses irmãos e você vai impor as suas mãos sobre eles. Você vai dizer: Senhor, nos unge. Senhor, unge a sua igreja. Senhor, enche os teus filhos e filhas aqui. Sabe, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. É Ele que nos capacita. Era basore bashere randara kushatarabasu. Era basuri randere shekatara basore randaraba. Jesus. Ora barabasore harakeshota rabasore hana. Era basore karabasore hanere. Espírito Santo está tirando você da sua zona de conforto. Era basore hanere sheketarabaso. Responde ao Espírito Santo. Responde ao Espírito Answer to the Santo. Holy Spirit.